Começando mais um No Controle aqui na TVU, a banda de hoje, banda convidada, os Maquinados, que são lá de Venâncio Aires, da minha cidade natal, a capital nacional do chimarrão, produz bons jornalistas, boas bandas e tudo mais. No programa de hoje teremos aqui a Tati Rean, que é uma grande amiga, empresária, uma mulher bonita, chique, elegante e é uma viajante também. Ela vai falar sobre a viagem fantástica do caminho de Santiago de Compostela. É sensacional, um papo super zen, viajante com muita energia. E o programa No Controle está começando agora! Isso aí com a gente hoje, Tatiana Fadel Rian, que é empresária e também viajante. Ela fez o que todo mundo tem vontade de fazer um dia, né? O caminho de Santiago de Compostela. Esse evento que a gente pode falar, porque é um evento fazer uma caminhada dessa, é feita desde o século IX, amigos. Quer mole ou quer mais? E ela vai explicar tudinho pra gente como fazer essa caminhada, o que representou na vida dela, momento de introspecção, muitas coisas. Então, vem pra cá, Tati Rean! Gostou do som? Nossa, maravilha, tu sempre me aprontando, né? Eu sei o que tu gosta de escutar, falei com a banda Maquinados, a gente fez aquela história toda. Valeu, galera, e te presenteou ótimo. com isto. Tati, conta pra gente, tu é empresária, bem-sucedida em Porto Alegre, uma mulher que sempre gostou muito também de festas, futebol, Muito. Eu sei que é uma colorada ferrenha. Exatamente. E começou a viajar, que é a melhor coisa do mundo, conhecer novas culturas, lugares diferentes, boas energias. Mas essa viagem que tu fizeste é uma viagem que muitas pessoas têm um sonho, né? Explica pra gente onde começa e o que é. Ico, eu acho que a minha vida sempre foi botar o pé na estrada. Já com 12 anos de idade, eu tinha família no Rio de Janeiro que me facilitava as fugidinhas, né? Já com 25 anos, eu fui embora do Brasil e passei 3 anos fora. Ali eu comecei a vivenciar novas coisas na minha vida e começar a entrar mais para dentro de mim mesma. E descobrir realmente quem era essa menina, mulher, que gostava de futebol, arteira, festeira, que ama a gente. Então, as viagens passaram a ser cada vez mais na minha vida uma forma de eu me conhecer. Hoje eu compreendo que eram como se fossem meditações ativas, como diz a minha amiga Natália, e uma forma de estar em contato com o mundo e com a natureza. Eu fiz 2 vezes o caminho de Santiago de Compostela. E não vai parar por aí, tenho certeza. Exatamente, já penso em fazer a terceira bem em breve. A minha primeira viagem aconteceu em 2013. Eu nunca pensei em fazer esse caminho. Na realidade, eu tinha dito que eu jamais faria. E um belo dia, dentro das minhas buscas e reflexões, pedindo intuições nos meus sonos, né? Pedindo luz para esse nosso universo aí que está a nosso dispor, eu me acordei e ouvi uma voz, e essa voz me disse, vai fazer o caminho de Santiago.
Explica pra gente o que é esse caminho, onde começa, onde termina, as pessoas têm curiosidade. Existem várias rotas, né, para se fazer o caminho de Santiago, assim como um dos símbolos do caminho, que é a Vieira. Todos os caminhos levam a Santiago de Compostela. Então tem o caminho português, que já deve ser uns 100 e poucos quilômetros. Tem o caminho inglês, que já é um caminho mais curto, que sai da Corunha ou de Ferrol e vai até Santiago. Tem o caminho francês, que é a rota que escolhida por mim 2 vezes. Tem o aragonês, tem o caminho do norte, que segue o litoral pela praia. E existe um só caminho que sai de Santiago de Compostela, que é o caminho que vai a Finisterre e Muxia, onde a gente chega no quilômetro 0 e queima todas as nossas roupas e faz um ritual maravilhoso. Eu diria, do meu ponto de vista, o caminho de Santiago é um portal. E ele é para todas as pessoas. Muitas pessoas acham desculpas como, eu não consigo, eu não posso, não é agora. Basta a gente se abrir. A gente se abrir para esse processo. Porque se caminha muito, né, Tati? Dependendo da rota. Por exemplo, esse caminho francês, se eu saio de Saint-Jean-Pied-de-Port, né, e vou até Santiago, sem ir a Finisterre e Muxia, são 815. 815 quilômetros. Isso. Indo até Finisterre e Muxia, dá quase 1000 quilômetros, dá 900 e poucos. Então, depende. O caminho português já é um caminho mais curto, que as pessoas fazem assim, em 10 dias. Depende. Tu não precisa fazer o caminho inteiro, Ico. Sem rigidez, a gente pode fazer um pedaço, se experimentar e depois voltar para fazer o caminho inteiro. Bom, eu sempre recomendo, né, gente? Faça o caminho todo e com certeza você não sairá de lá o mesmo. Tu conheceu muitas pessoas que tu tem contato até hoje? Muitas. Mudou tua vida, né? Totalmente. O meu primeiro caminho foi um dos grandes portais que eu já atravessei. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Te confesso que tive até dificuldades quando voltei, com os meus amigos e com a minha família. Minha mãe um dia me disse, minha filha, tu está destruída, porque realmente eu me destruí fisicamente. O meu primeiro caminho foi um caminho de muitas dores físicas. Em que sentido? E eu estava preparada fisicamente. Eu sou atleta, eu faço esporte a vida toda. Nos meus primeiros 30 quilômetros eu não andava mais. Mas 30 quilômetros dividido em 3 dias. Eu caminhei 12 no primeiro dia, 8 no primeiro dia, 17 no segundo. Eu dividi a primeira etapa, que geralmente a maioria das pessoas faz inteira, que vai até... agora me deu um branco no nome do lugar. Tá? As pessoas fazem inteira essa etapa. Eu, para ser cautelosa, por achar que estava fazendo uma coisa diferente, carregando um peso nas costas, que é a nossa mochila, né? Que eu sempre digo que é a nossa casa, que tudo que a gente tem está ali dentro. E depois, no terceiro dia, quando eu fui fazer os primeiros 10 quilômetros, que aí sim eu ia fazer 21, eu não andava mais. Foi um passo, pum, para o meu joelho, pum, no outro passo, o tornozelo, ali eu travei. E o que se faz daí? Bom, meu amigo, aí tu tem muitas escolhas, né? A minha escolha foi seguir caminhando. Eu fui parando, fui encontrando novas formas de andar. As pessoas se ajudam? Muito, solidariedade o tempo todo. Eu tomei medicações de todas as nacionalidades, eu estava aceitando tudo que estavam me dando. Eu comecei a andar de costas, porque eu fui descobrindo novas técnicas para não forçar os meus joelhos. Também comecei a caminhar menos quilômetros. Comecei a enviar a minha mochila, porque eu já tirava um peso extra do meu corpo. Eu fui lidando com as minhas dores e fui olhando para elas e transformando elas nas minhas melhores amigas, porque afinal de contas, somos nós que criamos as nossas dores, né? Então eu resolvi terminar o meu caminho. Meu primeiro caminho eu terminei assim, com muita dor, pulei algumas etapas e tive o maior presente da minha vida, que foi esse livro que eu acabei escrevendo enquanto eu caminhava lá, né? Quanto tempo durou? O primeiro eu fui para fazer em 34 dias, acabei fazendo em 45. Agora, já o segundo caminho, que eu fui agora, esse ano que passou, né, em 2016, me dei o maior presente da minha vida, eu fiquei 3 meses inserida no caminho de Santiago, vivenciando tudo que eu podia. Parando, eu andei para frente, eu andei para trás, eu andei para os lados, eu saí das rotas do caminho, fui visitar alguns lugares mágicos, voltei para o caminho. Parei muitos dias, 6 dias paradas. Uma pessoa me disse, mas tu ficou 6 dias nesse lugar? Não tem nada lá. O que tu ficou fazendo? Justamente isso. Meditando também? Nada. Observando, meditando, me conectando comigo. Te conhecendo? Me conhecendo. Trocando ideias com pessoas, observando as pessoas que passam, porque os nossos processos muitas vezes estão nos outros, né? Muitas vezes a gente tem muita dificuldade de se ver. É difícil olhar pra gente e se ver seres imperfeitos, que todos somos. Não, todo mundo acha que é super legal. Todo mundo que está assistindo a gente acha, eu sou super legal. Mas como a outra pessoa te vê, não é como tu te vê, né? A gente tem dificuldade de se ver imperfeito. É verdade. Porque dói. E a gente vive hoje num mundo que... né,
de acordo com o que eu penso, vivo e busco, que a gente vive meio robô de um sistema que tem que ser feliz, que tem que estar bonito, que tem que comer coisas bacanas, que tem que frequentar lugares legais. Só que a gente tem o outro lado, a gente tem um lado que a gente é triste às vezes e tem que saber conviver com essas tristezas para poder até dar o balanço de quando a gente é feliz e quando a gente é triste. O que tu levava na tua mochila? Era muito peso? Porque tem que ser o mínimo possível para caminhar tanto tempo, né? Olha, Ico, o recomendável é 10% da tua massa corporal, tá? Se tu puder ter menos, melhor. Quanto menos peso, mais leve tu caminha. E a gente realmente não precisa de muitas coisas. A gente vai se dando conta, à medida que a gente vai avançando no caminho de Santiago, que a gente carrega peso demais, que a gente não precisa de tantas coisas, às vezes que as coisas podem ser mais descartáveis, que a gente pode ser feliz com 3 camisetas, 2 calças, 2 roupas íntimas, 3 meias e uma bota e um chinelo. É uma busca interior, né? Deve ser sensacional, deve ter voltado muito diferente mesmo. É muito bom, mexe muito, Rico. Mexe muito com tudo, mexe com o nosso DNA, mexe com as nossos quereres, com os nossos saberes. A gente vê que a gente é invencível, que a gente não é isso tudo que a gente se acha, que sim, a gente tem dor, que sim, quando a gente começa a dividir as coisas com as pessoas, o quanto é importante a solidariedade, né? Alguém, às vezes, tu tá parada com dor, uma pessoa que tu nunca viu na tua vida te olha e diz, tá tudo bem, tu tá precisando de alguma coisa. Como é bom poder dizer, não tá tudo bem, sim, eu tô precisando. E muitas pessoas que fazem essa peregrinação, são os peregrinos, né, que caminham ali, eles vão buscar coisas diferentes, porque tu vai buscando alguma coisa, o outro buscando outra, mas no final das contas as pessoas se ajudam e interagem umas com os problemas das outras, é mais ou menos por aí? Com certeza, eu acho que o caminho, eu tenho certeza. O caminho acontece pra gente na primeira hora que a gente pensa nele. Né? Então, tem muitas pessoas que têm um sonho de ir no caminho há 10 anos. Eles ainda não foram porque não chegou a hora. Não é a gente que define a hora de ir, é o caminho que nos chama. Nossa, legal. E é assim mesmo. E outra coisa que olha, chego a me arrepiar. E outra coisa que eu acredito muito, e eu tenho certeza que é assim, tu também vai ser chamado, às vezes tu tá pronto, mas as pessoas que têm que caminhar junto contigo não estão. Existe uma egrégora que se forma no caminho. Egrégora, exatamente. E essa egrégora é formada por todas as pessoas que estão lá. Deve ser muito forte, né? É muito forte, se tu tá aberto para isso. Porque tem muita gente que vai para lá com vários intuitos. E não importa, sem julgamentos. O importante é que cada pessoa se movimente. Tem gente que vai para lá para fazer esporte, tem gente que vai atrás de um turismo barato, porque o caminho é barato, não é uma viagem cara. Tem gente que vai atrás de roteiros de gastronomia ou bons vinhos. Tem gente que vai para fazer balada, porque tem de tudo. O caminho, ele é uma fatia da nossa própria vida. Tu vive uma vida inteira em 30, 40 ou 60 dias. Depende de quantos dias tu tá te presenteando de poder circular por lá. Pô, tu caminhou quase 1000 quilômetros. Esse meu segundo caminho, sim. E as pessoas podem pensar, eu não sou capaz disso, mas eu acho que sim. Todo mundo é capaz. Né? Eu caminhei com senhoras de 90 anos. 90? Sim, 87. Eu caminhei, esse meu segundo caminho, tinha um casal com um bebê num carrinho. Nossa! E coisa mais querida, eles tinham uma mochila pequena, o pai enviava, claro, eles já ficavam mais em hotéis, não ficavam muito em albergues, porque precisavam de um certo conforto. Tu pode escolher ficar em lugar mais baixado, como falam, ou mais roots. Sim, tem de tudo, dependendo de onde tu tá parando, porque tem pueblositos que tem 25 pessoas. Ali, com certeza, se tu acha uma casa rural, que já é uma coisa de roteiro de charme, tu tem lucro, senão tu vai ter sempre um hotel, um albergue privado ou até um albergue público. Eu quero saber daqui a pouquinho se tu voltou melhor dessa viagem. O que tu acha? Mas daqui a pouquinho, primeiro, a banda Maquinados faz um som pra gente. Aí tu vai pensando, Tati, tá? Vai pensando. Tá certo, me dá esse tempo. O que vão tocar aí? A música chama Venha Comigo, do nosso segundo CD. Beleza, vamos lá. É no caminho de casa que eu penso em levar tudo de volta, pra trazer o sol ao amanhecer e acordar contigo outra vez. E no fim descobri que valeu a pena. E no fim descobri todo o calor. Talvez eu diga que não faz sentido. Talvez eu diga, vem
casa que eu penso em levar tudo de volta, pra trazer o sol ao amanhecer e acordar feliz outra vez. E no fim descobri que valeu a pena, e no fim descobri todo o calor. Talvez eu diga que não faz sentido, talvez eu diga venha comigo, talvez eu diga que não faz sentido, talvez eu diga venha comigo. Eu preciso reencontrar a beleza de acordar pela manhã, abrir um sorriso sem ver o tempo passar. Talvez eu diga que não faz sentido, talvez eu diga venha comigo, talvez eu diga que não faz sentido, talvez eu diga venha comigo. Maquinados de Venâncio Aires, minha terra natal. Bons os meninos, né? Nossa, vem comigo, né? Já me deu vontade de sair até caminhando. Sabe que eu conheço eles desde que nasceram, esses meninos aqui. Nossa, que legal. É sério? Peguei todos no colo, viu, Tati? Todos no colo. Tati, eu perguntei antes se tu voltaste melhor da viagem, porque às vezes tu faz uma caminhada dessa, tu começa a perceber muitas coisas, tu volta meio encucada. Isso pode acontecer? Como tu voltou? Nossa, Ico, 2 caminhos, 2 trajetos totalmente diferentes, 2 processos internos muito fortes. Eu te diria que no meu primeiro caminho eu caminhei com todas as minhas dores físicas. Eu expurguei muita coisa e voltei totalmente diferente. Eu demorei um ano para conseguir realizar quem era a mulher que tinha voltado. Eu me lembro que tu falou comigo um dia e disse, Ico, sensacional essa experiência. Muito, muito forte, porque ninguém muda porque faz um caminho, né, Ico? Vou lá, faço um caminho, mudei. Não é assim, a gente vai, sem nem saber o que está fazendo, de repente se depara com uma situação de mudança e tem que voltar e trabalhar ela. E aí é que está o difícil, é realmente tu conseguir botar em prática aquelas coisas que tu identificou. Então eu sofri muito na volta do meu primeiro caminho, e esse segundo caminho, eu já sabia quem era a mulher que caminhava. Que legal isso, Tati. Isso foi muito, muito forte. Então, foi um caminho do poder pessoal, do poder do feminino e da própria abundância. Eu caminhei com esse livro dentro da minha mochila. Eu fiz o caminho do livro, não era mais o meu caminho. Eu estava indo reviver coisas diferentes, é incrível isso, reviver coisas diferentes, porque tudo que eu tinha vivido tinha sido muito forte, com a minha vida inteira nas costas. Este livro aqui, tu escreveu na primeira vez que tu fez a caminhada, Eu escrevi ele todo no meu celular, por isso que ele se chama Uma Viagem em um Bloco de Notas. Sensacional essa história, né? Exatamente, uma coisa muito forte. Eu jamais pensei que escreveria um livro de sucesso, 3ª edição. Terceira edição, né? Sim, um livro totalmente interativo, com 5.000 fotos, já lançado em várias capitais do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Esse livro caminha mais que eu, né? Muito mais que eu. E esse livro foi dentro da minha mochila. Então, ele foi a minha credencial de peregrino, onde a gente vai, né? O peregrino vai carimbando em todos os lugares onde passa, um documento que vai dizendo onde ele passou, e quando chega a Santiago, apresenta essa credencial e recebe a compostelana, que é o certificado de peregrinação. Então, eu levei o meu livro para os lugares onde ele foi feito. Eu levei ele para conhecer os personagens.
Eu tenho fotos dos personagens do livro com o livro. Eu fiz um lançamento dele em Santiago de Compostela. Nossa. Então era como se eu estivesse levando a minha própria vida de volta a casa. Quando eu cheguei na catedral, nesse meu segundo caminho, e eu fui a pé pro meu lançamento, né, Ico? Te emocionou muito, mostrou para as pessoas, as pessoas ficaram curiosas lá sobre o livro. Muito. Tinha vezes que eu estava cuidando do meu filhinho, né, posicionando ele para tirar uma foto, e alguém vinha, quer que eu tire uma foto tua? Eu dizia, quero. Como é teu nome? Tatiana. E quando eles liam o nome no livro, eles diziam, porque eu não chegava me apresentando a escritora. Eu sou muito mais do que uma escritora. Eu sou uma pessoa que se relaciona, né? Então é claro que a escritora é uma parte dessa Tatiana, que também é que também é empresária, que também é formada em direito, enfim, muitas coisas que a gente é, né? Então as pessoas se surpreendiam, esse livro é teu. Então foi muito bacana ver a relação das pessoas com o meu próprio livro. E teve muitas coisas nesse meu segundo caminho que me marcaram muito. Uma delas foi que às vezes parada, Ico, eu caminhava muito mais. Nossa, que legal isso, hein? Exatamente. Eu parei muitos dias em muitos lugares. E eu parava onde eu tinha vontade de parar. E foi muito forte, porque eu fui incorporada de muito poder, de muita luz, em lugares onde teve um dia que eu caminhei 6 quilômetros. Deve ter uma energia muito forte em todo o caminho ali, é né? um portal, né? Tu imagina, um caminho milenar, desde o século IX eles fazem esse caminho. Tem muita... Imagina quanta história. Muitas pessoas passam mal, porque muitas pessoas devem chegar em êxtase, mas tem algumas pessoas que ficam estremecidas. O caminho, sim, tem gente que desiste. E tem pessoas caminhando de todas as formas. Uma mãe com um filho pequeno. Eu conheci um cara caminhando de pé no chão. 3 eu conheci, sim. E aí eu, ingenuamente, cheguei para ele e disse, ai, por favor, porque as pessoas ficam comentando e não vão conversar com as pessoas. Eu sou curiosa, eu fui lá, né? Disse, eu preciso te fazer uma pergunta. Dói? O que tu pensaria? Eu pensava que não doía, né? Um cara caminhando de pé no chão, ele olhou para mim, claro que dói muito. Aí eu achei o máximo, dei um abraço nele, porque eu disse, nossa, quanta verdade nessa tua resposta, né? Ele disse, não, dói muito. Eu não posso caminhar como tu caminha, eu caminho muito lentamente. Não cheguei a perguntar o porquê, né? Porque aí já é invadir as questões pessoais das pessoas. Tu sempre fez sozinha? Nunca convidou uma amiga, um amigo? Tu faz amigos pelo caminho, mas Sim, nunca convidou ninguém? No primeiro caminho eu fui sozinha e acabei criando uma família no caminho. Todos os peregrinos acabam criando uma família. Então, por isso que eu acho que é bacana que se vá sozinho. Porque quando tu tá sozinho, tu tá aberto para aquilo que o caminho decide colocar na tua rota, né? Esse segundo caminho, quando eu decidi ir, uma das minhas melhores amigas hoje vive lá, tem um albergue em Puente la Reina, a Natália Ferreira, que é gaúcha, tu deve até conhecer a Nath. Sim. Então, quando eu falei que ia fazer o caminho, a Nath disse, eu vou fazer o início do caminho contigo. Te confesso que naquele momento eu meio que tremi, porque minha vontade era fazer sozinha. Mas eu aceitei e com muito amor, porque eu senti que o universo estava botando a gente para caminhar juntas. E era uma honra poder caminhar com essa mulher maravilhosa que é a Natália. E ela ficou por lá? Então, não, nós começamos o caminho juntas e ela foi até a casa dela. E da casa dela, eu passei uns dias com ela e depois segui. E depois ela foi para Santiago me acompanhar no lançamento do meu livro, que foi também um grande presente. Não, que história sensacional. Eu sempre penso em fazer, eu acho que eu vou fazer, com certeza, esse caminho. Porque tu foi uma pessoa que me inspirou muito. Bom, tu já fez 2 vezes, quem sabe na tua terceira vez. Eu não pego minha família, pego todo mundo e me vou. Tu sabe que eu já pensei muitas vezes em levar pessoas para fazer o caminho. Porque nesse meu segundo caminho, muitas pessoas falavam para mim, Tati, depois que eu comecei a caminhar contigo, alguma coisa foi diferente. Eu tive 2 meninas que eu conheci depois que a Nath ficou na casa dela, eu segui em frente. E depois eu me separei delas, e uma delas eu fui encontrar lá na frente, mas eu reencontrei a outra. E eu fui caminhando com essa segunda até encontrar a outra. Quando nós encontramos a outra, ela olhou e disse assim, gente, o que está acontecendo contigo? Olhou para a menina, tu é outra pessoa. Caminhar com a Tatiana mudou um pouco em ti. Aí eu fiquei, como assim, né? Não fiz nada, estou só aqui. Mas na realidade, ela também me transformou. Não fui só eu que transformei ela, eu acho que eu tenho um facilitador, porque eu gosto de gente e sou muito aberta, tanto que eu escrevi um livro sobre a minha vida, né? O meu livro hoje custa a minha vida hoje custa R$ 54,80 espalhado pelo mundo, então nem a minha vida me pertence mais. Essa é a realidade. Muito legal esse papo, olha, eu adoro, eu sou um viajante também, adorei
as histórias da Tati. Eu tenho certeza que vocês também gostaram, mas o programa chegou ao final e a gente encerra agradecendo a presença da Tati, dos meus amigos da banda Maquinados. A gente curte mais um som e voltamos na semana que vem. Um abração, fiquem com Deus. Até mais! Não sei mais o que faço. Sei a direção, mas não sei o que me espera. Um lugar onde eu sempre quis estar. Palavras se juntam, dando sentido aos meus pensamentos. Viajo no tempo e vejo que agora é a hora de partir. Acordar pro mundo que sempre sonhei. Buscar no meu lugar, eu sonhei. Buscar no meu lugar. Lembro do teu abraço. A saudade me leva a crer no que me espera. Vou voltar. Estarei contigo quando procurar Outro abraço pra te deixar mais segura. Quero que veja que acertei na hora de partir. acordar pro mundo que sempre sonhei. Buscar no meu lugar, eu sonhei. Buscar no meu lugar. Uou! Acordar pro mundo que sempre sonhei. Buscar no meu lugar, eu sonhei.